Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 58, o sério. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos lantanídeos. O sério foi o primeiro lantanídeo a ser descoberto no ano de 1803, independentemente por Hisinger e Berzelius na Suécia e por Klaproth na Alemanha. E originalmente o sério foi isolado na forma do seu óxido. Levou bastante tempo, até o final dos anos 1830, até o químico Mosander isolar o sério na sua forma metálica. E esse é um elemento que foi nomeado em homenagem ao planeta anão Ceres, que por sua vez foi nomeado em homenagem à deusa romana Ceres, que é a deusa da agricultura, da fertilidade e do amor materno. E na minha opinião, esse é um elemento que já foi nomeado para ser um elemento grande, digamos, porque se o ouro era o Sol, Mercúrio era Mercúrio, o sério era Ceres. O sério é um metal prateado dúctil com uma dureza similar à da prata e com uma densidade de 6,77 gramas por centímetro cúbico. O seu ponto de fusão é de 795 graus Celsius e a sua configuração eletrônica é xenônio 4F1 5D1 6S2. E o que isso significa na prática é que o sério pode perder todos os 4 elétrons da sua camada de valência sem problemas, porque o nível 5D1 é mais baixo energeticamente que o nível 4F, que é uma coisa que nos outros lantanídeos não acontece, só no sério e no lantânio, se o lantânio for considerado um lantanídeo. Ou seja, é mais fácil para a camada 4F perder o seu elétron, no caso do sério, do que em outros lantanídeos que estão mais adiantes. Isso significa, então, ele faz o mais 4, mas ele também faz o mais 3, ele gosta de fazer o mais 3 também, como os outros lantanídeos, e ambos os estados de oxidação são estáveis, até mesmo em solução aquosa. E o que eu queria falar também é que o sério tem 4 alótropos em pressão normal, só variando a temperatura, e em condições normais, né, temperatura ambiente e pressão normal, o alótropo que prevalece é o beta, que tem uma estrutura hexagonal, assim como a maioria dos lantanídeos. Quimicamente, o sério se oxida lentamente quando exposto ao ar, formando o óxido 4 de sério, que é CeO2, que é um sólido branco, famoso por ser um catalisador e uma parte importante em conversores catalíticos. A fórmula CeO2 indica que o sério está no estado de oxidação mais 4, que na prática não é verdade, porque se você analisar todo o cristal, os átomos de sério não são iguais ali. Então, na média, nós temos algo entre o mais 3 e o mais 4, mas pela simplicidade nós vamos falar que é o mais 4. E esse sólido pode ser reduzido para o óxido 3 de sério, Ce2O3, pelo gás hidrogênio, ou no caso dos conversores catalíticos, quem reduz daí é o monóxido de carbono. O sério é um metal bastante eletropositivo e ele reage simplesmente com água, formando o hidróxido de sério e o gás hidrogênio. E ele é dissolvido por uma série de ácidos, como pelo ácido sulfúrico. E aí você forma os íons 3+, sério 3+, que são incolores em solução. Mas como eu disse, você também pode obter os íons sério 4+ em solução. Só que aí você tem que utilizar um agente oxidante muito forte para oxidar o sério em solução, como o peróxido de sulfatos ou persulfatos. E uma vez em solução, os íons sério 4+, são mais amarelados, alaranjados. Como exemplos de compostos, nós temos, claro, os compostos com os halogênios, na forma CeX3, dos quais o X é um dos halogênios. São todos brancos, com exceção do iodeto 3 de sério, que é mais amarelo. E no caso do flúor, nós também temos o fluoreto 4 de sério, que é branco. E no caso do iodo, nós temos o iodeto 2 de sério. Mas, na verdade, o iodeto 2 de sério não é um composto verdadeiramente do sério no estado de oxidação mais 2, porque esse é um composto iônico no qual o elétron é o ânion. Então, se fala que esse composto é um eletreto. São conhecidos também vários compostos não estequiométricos do sério. O exemplo mais famoso que eu já falei é o do próprio óxido 4 de sério, que simplificando é CO2. Isso também acontece com outros calcogênios. E na química orgânica, os compostos do sério são similares aos compostos dos outros lantanídeos. Não tem muita variedade. E essa é uma química que se dá em solução aquosa e no estado de oxidação mais 3,
Esses compostos não são fáceis de isolar. E no estado de oxidação mais 4, eles são fortes agentes oxidantes, ou seja, eles gostam de ser reduzidos com facilidade, por isso não é fácil. Essa química não é uma coisa simples e não é fácil lidar com esses compostos, né? Vamos falar agora dos isótopos. O sério, que ocorre naturalmente, é composto por 4 isótopos. São eles o sério 136, 138, 140 e 142, que são todos estáveis. E o mais abundante deles é o sério 140, com 88,4% do sério. E o radioisótopo mais estável do sério é o sério 144, que tem uma meia-vida de 285 dias apenas, e decai para o praseodímio 144. Bom, ocorrência. O sério é o lantanídeo mais abundante, ele está entre os 30 elementos mais comuns na crosta terrestre, com abundância similar à do cobre, ou seja, ele não é nada raro. Ele não ocorre na sua forma metálica, porque ele é bastante reativo, e ele ocorre em vários minerais, por exemplo, na monazita e na basnazita. E extrair o sério da basnazita ou da monazita é uma tarefa bastante simples se comparada à extração dos outros lantanídeos, porque o sério forma o óxido 4 de sério, enquanto que os outros lantanídeos formam o óxido 3 deles. Então, uma separação química é bastante fácil. Em especial, extraindo a monazita, você explora o fato de que o óxido 4 de sério é insolúvel em ácido nítrico, enquanto que os óxidos dos demais lantanídeos, né, o óxido 3 deles, são solúveis em ácido nítrico, então você consegue isolar o óxido 4 de sério, ele precipita e você consegue isolar facilmente isso aí. Por fim, as aplicações, que como eu já falei, são principalmente do óxido 4 de sério, que é um catalisador muito importante, por exemplo, na química orgânica, e também é parte dos conversores catalíticos em automóveis, que, por exemplo, conseguem converter o monóxido de carbono em dióxido de carbono. O sério também tem algumas ligas importantes, por exemplo, a liga do sério com alumínio, e mais famosa ainda é a liga do sério com ferro, que produz faíscas quando você raspa a liga em alguma superfície. Isso é muito utilizado, por exemplo, em isqueiros. Então são pequenos pedaços do metal queimando que geram esse calor ali, geram essas faíscas e você pode acender o seu cigarro ou sei lá o que com isso aí. E também o sulfato 4 de sério, um forte agente oxidante, que é bastante utilizado na química. E também o sulfeto de sério é um pigmento vermelho e entra aí em substituto para o sulfeto de cádmio, que é bastante tóxico. O sério não é um metal tão tóxico quanto o cádmio. Então, né? Mas seria basicamente isso. Se você assistiu até aqui, você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado. Deixe seu gostinho e nos vemos na próxima. Até. Tchau.